um time um time de profissionais, muito especializados na questão do TEA, né, do transtorno do espectro autista, e enquanto as pessoas estão chegando e entrando aqui na plataforma, eu vou apresentando os que estão aqui conosco, né? E nessa ordem da minha apresentação é que eles vão falar. A nossa dinâmica vai ser de em torno de 12, 15 minutos para cada um, e aí nós vamos abrir para para ouvir perguntas, né, no chat também. Desculpem, o meu telefone foi tocar agora. Vou botar aqui no silencioso. Desculpem, é a tecnologia, né? Que a gente está o dia aqui tentando se resolver, tanto com as pessoas entrando, com fundo de tela e tudo mais. Gente, nós estamos aqui com a Lisandra Borges. Lisandra, levanta a mão aí. Aí, essa é a Lisandra. A Lisandra, ela é psicóloga, tá? Então, assim, nós estamos na comemoração do mês do psicólogo, né? Vamos voltar aqui para o começo, né? É um presente que a Projeto está dando, né, para a comunidade esse encontro, mas nem todos aqui são psicólogos. Isso é muito bacana, porque nós estamos aqui numa sessão multidisciplinar, né? A Bárbara é fono e a Michele, a formação de base é na pedagogia. Né? Eu vou falar um pouquinho de cada um, muito resumidamente, porque os currículos são imensos. A Lisandra, eu vou apresentar a Lisandra e cada vez que um falar, eu vou passar para o outro apresentando, tá? Para não ficar muito grande. Eu vou passar primeiro para a Lisandra. A Lisandra, ela é doutorada na psicologia, com ênfase em avaliação psicológica pela Universidade de São Francisco. Ela é membro do Laboratório de Avaliação Psicológica e Saúde Mental da Universidade de São Francisco. Ela desenvolve pesquisas em saúde mental de crianças e adolescentes, e envolvida, né, envolvidíssima com a construção e adaptação transcultural de instrumentos psicológicos. Ela coordena, né, a coordenadora terapêutica da Clínica Fênix, que é uma moradia assistida para autistas severos. Ela tem ampla experiência, então, com esse público, né, do nosso tema de hoje. Ela é professora em cursos de graduação e especialização, enfim, ela é parecerista ad hoc do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, do SATEPSE, e ela é autora da adaptação brasileira da escala de responsividade social, a segunda edição do SRS-2, que é um dos testes que tem sido bastante utilizados entre os nossos colegas, né, na avaliação do espectro autista. E a Lisandra, então, ela vai nos falar, vai introduzir aqui a nossa mesa falando sobre a avaliação neuropsicológica do TEA, né, a partir de que idade, de que forma, com que instrumentos. Então, vou deixar a palavra contigo, Lisandra. Bem-vinda. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite aos colegas. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite, né? A Rosane, a Circe são pessoas muito queridas. Boa noite, quem está aí nos assistindo. Ela só esqueceu de dizer que a professora Lisandra é um pouco atrapalhada. Vocês estão notando aí que é o meu fundo que está ao contrário. Essa é a professora Lisandra. Gente, desculpa, a tecnologia não é das minhas habilidades, mas vamos lá. Eu começo falando agora, depois a gente apresenta os outros, isso, né? Então tá, esse assunto, para quem me conhece, né? Eu sempre falo que conversar sobre o transtorno do espectro autista é falar sobre o meu hiperfoco há muitos e muitos anos, né? Há 23 anos. Então, assim, eu sou psicóloga há 23 anos. É uma semana importante para todos nós, né? Essa semana, o Dia do Psicólogo, dia 27 de agosto, e aqui também na Universidade de São Francisco, nós comemoramos 50 anos do curso de psicologia, do qual eu faço parte há 28 anos, não como professora, por favor, desde a graduação, então tem um bom tempo aí, né? Trabalho com avaliação neuropsicológica, né? Meu contato e convivência com o TEA é aí pelo menos há 23 anos. Então, nosso objetivo agora é falar um pouco sobre a avaliação, desde que idade, quais instrumentos, né?
A primeira coisa que eu quero falar, que eu preciso dizer, é que a avaliação, ela é uma avaliação clínica, né? Substancialmente clínica. É o profissional que realiza essa avaliação em conjunto com outros profissionais, né? Aqui temos colegas de outras áreas, não somente da psicologia, e entendendo que a avaliação diagnóstica ela deve ser multiprofissional. Temos ferramentas importantes e que, na verdade, a gente sempre precisa compreender que um teste psicológico, um teste neuropsicológico, ele é uma forma de sistematizar a nossa observação, né? Ele nos auxilia, é uma ferramenta importante, mas não é a única, não é o centro da nossa avaliação. Então, com isso, né, o que que eu quero dizer? A importância de estudarmos, entendermos sobre o transtorno, né? Principalmente sobre o desenvolvimento infantil, né? Conhecer, estudar o desenvolvimento infantil a fundo, para a gente poder entender, né? O que é típico e o que é atípico. Como que eu vou saber o que é um desenvolvimento atípico? Sem conhecer o desenvolvimento típico, né? Sabendo o que é esperado para cada fase da idade, né? Entendendo os marcos do desenvolvimento, aí do desenvolvimento cognitivo, da linguagem, comunicação. Então, eu entendo que esse é o primeiro passo para quem quer aí, né, trabalhar com essa demanda, estudar, se voltar para avaliação psicológica ou neuropsicológica. Então, estudar o desenvolvimento infantil, independente da idade que você fará a avaliação, né? Se eu fizer a avaliação investigativa do TEA para um adulto, para um idoso, nós vamos voltar na história de vida dele. Claro que, assim, não teremos informações tão detalhadas do desenvolvimento dele, dependendo da idade, mas a gente volta, né? São perguntas que faremos na anamnese. A anamnese também ela é a ferramenta mais importante, não só do psicólogo, mas de outros profissionais, né? Detalhar o desenvolvimento, a história de vida. Temos aí ferramentas importantes. Atualmente, o SRS-2, né, é uma escala de responsividade social que avalia crianças a partir de 2 anos e meio, e aí a gente tem 4 formulários diferentes, né, para avaliação de diferentes idades até os idosos. Pensando aí também, né, no uso de escalas, de instrumentos, o SRS-2 está baseado no DSM-5, né? Então, atualmente publicada, é a nossa única ferramenta. Teremos novidades daqui a pouco de instrumentos de avaliação do TEA, porque temos colegas aí, né, trabalhando na adaptação transcultural de instrumentos importantes, né? Na psicologia, nós sabemos, né, e a partir da resolução do Conselho Federal de Psicologia, devemos utilizar instrumentos que tenham parecer favorável do SATEPS, né? Então, fontes de informação fundamentais e fontes de informação complementares. E aí eu quero falar, né, chamar a atenção um pouquinho sobre essas escalas, ferramentas que as pessoas encontram pela internet, respondem ou usam de qualquer forma, né? Então, para a gente usar um instrumento, a gente precisa entender um pouquinho, né? Buscar a especificidade, parâmetros psicométricos. A partir de qual idade é possível realizar uma avaliação neuropsicológica? Desde bebês, né? Então, nós temos hoje ferramentas muito importantes, como a Bayley, que é um padrão, uma escala, né? Um instrumento, um conjunto ali de ferramentas de investigação dos marcos do desenvolvimento. Nós temos também o IDAD, são ferramentas importantes. É claro que nessa faixa de idade a gente não vai fazer um diagnóstico, né? Mas nós conseguimos ali buscar riscos, atrasos, lembra sempre da observação, né, do desenvolvimento infantil e trabalhar desde muito cedo
com a intervenção, as respostas da criança, o desenvolvimento socioemocional, né? Claro que a partir assim de brinquedos, recursos, que depois com certeza a Michelle vai falar aí com muito mais propriedade, né, do que eu, falando sobre a intervenção. Então, desde cedo, a gente consegue identificar atrasos em áreas do desenvolvimento que são ali prejudicadas em pessoas que têm um diagnóstico do transtorno do espectro autista. Alguns autores, né, alguns profissionais vão dizer que a gente vai ter mais segurança em realizar esse diagnóstico a partir dos 3 anos de idade. É claro que se a gente tem uma criança um pouquinho mais nova, a gente consegue, desde que estejam muito claros aqueles sinais, os sintomas, né? É possível sim fazer esse diagnóstico, mas claro que com muito cuidado. Por que muito cuidado? Quando a gente pensa ali, observa os transtornos do neurodesenvolvimento, muitos deles têm características muito parecidas, né? Então, se nós estivermos investigando uma criança com atraso na linguagem, na comunicação, ela vai ter sintomas parecidos com o transtorno do espectro autista. E aí, né, numa avaliação, numa investigação bem feita, a gente pode entender que ela não esteja no espectro do autismo, mas talvez ali no espectro dos transtornos da comunicação, porque essa criança também vai poder ter uma estereotipia, né, dificuldades na brincadeira simbólica. Uma ferramenta importante também nessa investigação, eu sempre falo para os alunos, né, quando a gente está discutindo, a caderneta de saúde da criança. Né? É algo tão simples, né, que todas as pessoas têm acesso, e ali tem parâmetros de desenvolvimento, desenvolvimento socioemocional, da linguagem, em que os pais, as pessoas podem acompanhando esse desenvolvimento. Então, respondendo ali a questão inicial, é possível fazer avaliação em crianças bem pequenas? Sim, o objetivo é acompanhar o desenvolvimento e, desde muito cedo, intervir em possíveis atrasos. Diagnóstico: a gente entende que uma maior segurança a partir dos 3 anos de idade. É possível ter antes? Sim, depende dos sintomas. Muitas vezes os sintomas estão muito claros ali, né? Dependendo das dificuldades daquela criança. Só que o diagnóstico ele é importante, mas nesse caso, pensando em crianças muito pequenininhas, o mais importante é a intervenção. Então, hoje é consenso na literatura científica que quanto mais cedo a gente inicia a intervenção, melhores chances para aquela criança. E muitas vezes a gente assim inicia o processo de avaliação e essa criança ela já vai ser inserida numa intervenção. Porque eu não preciso esperar o resultado, chegar a um diagnóstico para que eu inicie, tá vendo? A gente perde tempo, né? Eu sempre penso nisso, o tempo que estamos perdendo para realizar essa intervenção. Quais outros conjuntos de instrumentos? Como que a gente vai montar aí um protocolo de avaliação do espectro autista? Eu uso bastante, pensando em crianças pequenininhas, né? A Bailey, o IDAD, Proteia R também, que é um material riquíssimo. Além de tudo isso, a gente vai usar a nossa observação, né? Pense sempre que, eu repito isso sempre, né? Geralmente as pessoas perguntam, professora, que teste que eu uso para avaliar o autismo? Não é um teste, não existe. E olha que eu trabalho com construção de teste, com teste para avaliação do autismo. Não é o teste, não é o SRS, nenhuma outra escala, é o profissional. Então, quanto mais nós estudarmos, entendendo ali, né, de psicopatologia, de desenvolvimento infantil, a gente vai criando uma expertise. Isso, claro que demanda experiência, né, e bastante estudo. Então, eu falei aí de alguns instrumentos, eu vou passar agora
né, para os colegas trazerem as contribuições também. Depois acredito que a gente vai ter aí um momento de perguntas, de discussão. Estava ali no mudo. Obrigada, Elisandra. Elisandra, o teu fundo não está invertido, estou enxergando todo mundo bem direitinho. Está invertido para ti. Tá É, invertido para mim, então. Tá. isso. E pessoal que chegou agora, nós começamos com a professora Elisandra e agora, na sequência, nós vamos ouvir a Bárbara. A Bárbara é fonoaudióloga, né? E especialista em transtornos do desenvolvimento, doutora em psicologia pela URGS, aqui do Rio Grande do Sul. Ela tem experiência clínica e acadêmica na área do desenvolvimento sociocomunicativo infantil. Nós sabemos que uma das características no TEA, né, são dificuldades, né, ou características, né, com questões na área da comunicação, né, do desenvolvimento da fala e tudo mais. Então, com essa expertise, né, a Bárbara vai nos trazer da experiência dela. Ela atua principalmente nesses temas, na aquisição e desenvolvimento da linguagem, na avaliação e intervenção, no transtorno do espectro autista e regressão do desenvolvimento. Tá? Então, vou deixar a palavra com a Bárbara. Só uma questão: a Lisandra citou uma série de testes que são utilizados pelo psicólogo, e alguns também não são de uso exclusivo do psicólogo, né? Estão disponíveis para uso de pedagogos, professores, fonoaudiólogos. E uma informação para quem está nos assistindo é justamente nesse mês de agosto, que é o mês do psicólogo, as editoras fazem promoções muito interessantes, com descontos muito vantajosos, né? Então, estão em torno de 10%. Os cursos EAD que ensinam esses testes também estão com descontos, tá? Então, as pessoas que tiverem interesse podem entrar na plataforma do projeto e encontrarão esses instrumentos todos, né, com descontos nesse período, tá? Vamos lá, Bárbara, bem-vinda. Obrigada, gente. Boa noite. Um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Então, a proposta da minha fala hoje é trazer um pouco das questões de linguagem, né, de avaliação de linguagem no autismo. E eu acho importante, quando a gente fala de avaliação de linguagem no TE, a gente pensar sempre na linguagem de uma forma mais ampla, né? A linguagem para além da fala propriamente dita. Um ponto muito importante, gente, quando a gente avalia crianças com TEA, seja numa avaliação, como a Lisandra trouxe muito bem, né, idealmente num contexto interdisciplinar para diagnóstico, ou, do ponto de vista fonoaudiológico, uma avaliação para intervenção, né, a gente precisa observar essas habilidades que são não verbais, que são precursoras da linguagem oral, né, e fundamentais tanto para uma avaliação com fins diagnósticos quanto para intervenção. E eu gostaria de chamar a atenção, então, de algumas habilidades que são pré-linguísticas. Imitação, gente, atenção compartilhada, né? Lembrando, a atenção compartilhada nesses dois componentes, né? Então, no componente de iniciativa de atenção compartilhada, o componente de resposta de atenção compartilhada, né? A imitação em seus diferentes níveis de complexidade, né? Porque é importante também a gente ter em vista de que quando a gente avalia, por exemplo, se um comportamento de imitação está presente ou não, eu gosto de pensar, a gente pode depois discutir um pouco, que mais importante do que a presença ou ausência de um comportamento é a qualidade desse comportamento, né? Então, a criança imita ou não imita, talvez não seja tão importante como ela imita quando ela faz, se é uma imitação mais simples, se é uma imitação de cunho simbólico, né? A mesma coisa em relação à complexidade dos comportamentos de atenção compartilhada. E uma outra habilidade precursora da linguagem oral, que é fundamental, é a compreensão da intenção de comunicação da criança, né? Então, sim, é importante que a gente saiba se ela sabe o que é uma bola, o que é um carro, mas se ela consegue compreender o que a gente quer dizer quando a gente usa determinado símbolo linguístico. E isso é muito diferente de compreender o símbolo isoladamente, né? Então, quando a gente fala
de compreensão da intenção de comunicação, é o uso desse símbolo num contexto interativo, com um parceiro, com um interlocutor, né? Então, de forma geral, assim, em relação às habilidades pré-linguísticas precursoras da linguagem, eu gostaria de chamar a atenção dessas habilidades. Uma outra questão muito importante, quando a gente avalia a linguagem, é a gente olhar para os níveis, para as etapas de aquisição da brincadeira, né? Então, assim, eu gosto de pensar numa divisão clássica, existem, claro, outras formas de classificação, mas brincadeira exploratória, brincadeira funcional e brincadeira simbólica, e cada uma dessas etapas vai ter subetapas, né? Outros passos menores, né? Então, e níveis de complexidade por consequência. Então, em relação ao brincar simbólico, a gente pode pensar em substituição de objeto, a gente pode pensar em dramatização, em encenação e várias outras habilidades nesse sentido, né? Então, poder olhar de que forma, como está apresentado esse repertório de brincadeira da criança, qual etapa de brincadeira a criança já adquiriu ou não, né? Porque do ponto de vista, né, a gente da intervenção, por exemplo, se a criança está, entre aspas, funcionando num período ainda exploratório do brincar, né? Ela não vai pular a etapa do brincar funcional para chegar no brincar simbólico. Então, a gente poder localizar muito bem em que momento da brincadeira, né? Que etapa da brincadeira a criança está naquele momento, para daí sim poder pensar as intervenções, né? O passo a passo das intervenções, os objetivos mais próximos, os objetivos mais distantes naquele momento, tá? Ainda em relação à linguagem, gente, um outro ponto, quando a gente fala que o TEA, que é fundamental, é a coordenação dos canais comunicativos, né? E quando a gente fala de coordenação de canal comunicativo, a gente fala de clareza de intencionalidade, a gente fala de reciprocidade. Então, a criança, quando ela fala, por exemplo, né, ou quando ela aponta, ela coordena aquele gesto ou aquele elemento linguístico com o contato visual ou não, né? Como ela organiza esses comportamentos com gestos, por exemplo, que são complementares à comunicação. Então, esse é um outro ponto qualitativo muito importante quando a gente fala de avaliação de linguagem, né? Quão bem coordenados ou não estão os canais comunicativos, né? E em relação, gente, a uma parte mais ampla também de componentes sociocomunicativos, né? Quando a gente pensa assim em intencionalidade, em espontaneidade, em reciprocidade, em variabilidade, né? Do comportamento comunicativo que a criança lança a mão. Então, por exemplo, quando a criança aponta, né, é a inferência do contexto que vai nos falar de propósito, de função de comunicação. Se aquele apontar é um apontar com propósito interativo, então pedido, busca de assistência, se aquele apontar tinha propósito declarativo, então de compartilhamento, e aí a gente olha para esses componentes mais amplos também, né? Entendendo sempre a linguagem nesse paralelo entre estrutura e função. Né? Se a gente isola a linguagem num único componente, ou de estrutura ou de função, a gente perde uma visão mais ampla, mais macro do que a linguagem de fato é. Então, em relação, por exemplo, à amplitude dos comportamentos de comunicação, essa criança consegue lançar mão de linguagem, seja ela oral ou não, ela pode ser sinalizada, por exemplo, num recurso de comunicação aumentativa, ela consegue lançar mão de um comportamento e numa variedade de situações ou em situações restritas que ela já aprendeu ou por contingência de contexto. Então, todos esses pontos, né, quando a gente fala de avaliação de linguagem, precisam ser levados em consideração, tá? Tem uma questão, gente, também, que na minha opinião, ela é bastante complexa quando a gente pensa em unificar o nosso entendimento de linguagem no TEA, né? Existe uma ampla variabilidade, tanto na rota de aquisição quanto na rota de desenvolvimento da linguagem dentro do TEA. Né? E isso é algo que os pesquisadores do mundo todo discutem, né? Em todos os congressos, em todos os encontros, quando a gente fala de linguagem. A falta de consenso, né? Vamos pensar nos subsistemas aí de linguagem, né? Como que as crianças com TEA adquirem o sistema fonológico, morfológico, sintático, semântico, e a gente não tem
né, uma forma única de aquisição e desenvolvimento desses subsistemas. Então, essa avaliação precisa ser muito individualizada, né? Levar em consideração que a gente tem de respaldo, obviamente, empírico, mas sabendo que existe ainda muita contradição, principalmente quando a gente olha para os sistemas fonológico, morfológico, sintático e semântico. O subsistema semântico, por exemplo, é um sistema muito pouco pesquisado ainda dentro do TEA, né? Diferentemente desses subsistemas, o que a gente olha hoje como algo um pouco mais universal dentro do TEA é justamente o subsistema pragmático. Né? Então, hoje é tido, né, como um déficit universal das pessoas com TEA, das habilidades pragmáticas que se referem ao uso social da linguagem. Né? Obviamente que em graus e com características diferentes entre os sujeitos, né? Mas entre os indivíduos com o transtorno, com essa condição. Mas, de forma geral, né, habilidades pragmáticas tendem a estar prejudicadas, né, comprometidas e merecem ser investigadas mais profundamente, né? A própria limitação que a gente tem de instrumentos disponíveis no Brasil para avaliação de perfil pragmático é uma dificuldade muito grande que a gente encontra na clínica, né? Lançar mão, e a gente acaba lançando mão do que a gente tem disponível aqui e de algumas tarefas, um olhar qualitativo, como a Lisandra falou muito bem, não vai substituir, né? Os instrumentos, eles vêm para complementar esse olhar clínico, cuidadoso, com base na qualidade, mas essa questão pragmática, ela precisa ser olhada com muito cuidado. E aí, quando eu falo de pragmática, gente, como eu falei, uso social da linguagem, a gente está falando de habilidades dialógicas, de habilidades narrativo-discursivas, de compreensão de figuras e uso de figuras de linguagem, né? Então, a gente já tem um número importante de estudos identificando que muitas pessoas com TEA apresentam dificuldades tanto no uso quanto na compreensão de metáforas, de ironia, de anedotas, né, de metonímias e por aí em diante. Né? Então, esses são alguns pontos que eu gostaria de chamar a atenção e dentro de uma avaliação fonoaudiológica, eu sempre penso nesses pontos-chave. A avaliação de preditor de linguagem é fundamental, né? Mesmo numa criança que fala, mesmo num adolescente, né? A gente poder avaliar como que essa base se construiu, porque muitas vezes as dificuldades pragmáticas que a gente está observando tem uma base que é pré-linguística, que acabou ficando deficitária, né? E o outro ponto também importante dos componentes da comunicação e da interação e das habilidades pragmáticas, mais especificamente dialógicas e narrativo-discursivas. Tá, gente? Eu sei que depois a gente vai ter bastante tempo para discussão, então as minhas contribuições por hora são essas. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra para a Michele Costa. A Michele, ela tem a sua formação de base, então, né, na pedagogia, com especialização em psicopedagogia clínica, em neuropsicologia, extensão e desenvolvimento infantil. Ela coordena pós-graduação de desenvolvimento infantil pelo CBI, e ela atua com desenvolvimento infantil há mais de 15 anos, tem formação em intervenções naturalistas como Denver, Jasper, ABA, enfim, uma ampla experiência com crianças na intervenção precoce, especialmente em crianças com TEA. E ela vai nos falar, então, como explorar os domínios do desenvolvimento na intervenção precoce. Bem-vinda, Michele. O teu microfone está fechado. Não consegue abrir? Vamos ver se a nossa secretária Clarissa consegue abrir para ti. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Não. Michele, na barra do nosso teclado aqui, bem na esquerda, tem um microfonezinho. Ativar o mudo, ou se tu baixar o teu mouse lá para a barra embaixo, ali ele aparece, ele sobe todo o menu. Clarissa consegue ativar o microfone da Michele? Tem uma nova mensagem aqui, deixa eu ver. Não, não consegue. Bom,
enquanto conseguiu. Consegui! A tecnologia está nos dando aqui de rego é. hoje. Não, bom. eu não sei o que aconteceu, porque travou aqui a tela. Ué, a Clarissa abriu para ti. Não, A eu que Márcia Grande. consegui. Eu apertei aqui e abri. Foi, Saiu da tela, estava bloqueada. Tá bom. Mas tudo certo, vamos lá. Gente, então, eu vou falar sobre objetivos terapêuticos. E para falar sobre objetivos terapêuticos, eu pensei assim, deixa eu fazer uma analogia com algo que traga um ponto bem real do que acontece, do que é fazer uma avaliação, pensar a intervenção, construir objetivos. Então, olha só, para a gente pensar em objetivos, a gente precisa construir um plano de voo, tá? Então, eu fui lá estudar como era feito um plano de voo, de pilotos mesmo. Quais são as etapas, né? E aí eu falei, nossa, tem tudo a ver com o que o terapeuta precisa para construir um plano de intervenção, para construir metas, objetivos terapêuticos. Então, olha só, um piloto, quando ele vai construir um plano de voo, ele precisa analisar o aeródromo. Então, ele tem que entender onde ele está pousando. A gente precisa conhecer a nossa criança. A gente precisa entender quem é essa criança que está chegando ali. Então, a gente vai precisar fazer essa análise que muitas vezes está fora de checklist, de métricas, de... Não, é a criança pela criança, tá? E aí, depois, esse piloto vai precisar escolher a rota. Porque a partir do momento que a gente conhece a criança, a gente consegue pensar o que eu vou fazer de intervenção com ela. Então, nem toda intervenção é para qualquer criança. Existem intervenções que são específicas e que podem ajudar determinadas crianças e outras nem tanto. Então, escolher a rota, escolher por onde eu vou caminhar é extremamente importante. Depois eu preciso pensar nessa análise da meteorologia. Os pilotos fazem isso. Eles têm que analisar como é que está o tempo. E o tempo tem a ver com o comportamento da criança. Porque o comportamento tem horas que está muito alto, tem horas que está muito baixo. Eles têm as mudanças, né, climáticas. E a gente tem que estar muito atento a isso. Porque intervenção, ela se faz diante de problemas que surgem ali com a criança. Isso tudo constrói objetivo, tá, gente? Depois o piloto ele precisa calcular a performance da aeronave. E aí vai entrar o que a Lisandra trouxe, a avaliação, entender os déficits, as habilidades, entender quem é esse sujeito dentro do diagnóstico, né? Então eu falo muito é preciso avaliar objetivos com base nos déficits que o transtorno traz para a gente. Porque se a gente avalia só através de escalas de desenvolvimento, a gente vai olhar para o desenvolvimento, mas a gente não está olhando para o espectro, para aquelas características que são muito peculiares no espectro. Então a gente precisa ter esse olhar, né, que está ali dentro da performance, né, dessa criança. E depois o piloto ele precisa preencher, tá? E enviar o plano de voo dele. Nossa, tudo a ver com o que a gente precisa fazer. A gente precisa preencher um plano, saber quais são os nossos objetivos, descrever objetivos, porque muitas vezes a gente fala lá, eu tenho o objetivo de fazer a criança fazer um alcance dirigido, mas eu não digo para o pai ou para quem vai ler aquele plano como ele pode fazer isso. Então, não é só eu colocar a criança precisa fazer alcance dirigido. Não, a criança precisa fazer alcance dirigido e você pode fazer isso com um objeto que ela tem muito interesse. Então, traz para cá, coloca distante e essa criança vai em busca. Preciso descrever isso nesse plano, né? E depois eu preciso enviar esse plano para todo mundo. Eu falo, envia para geral. Envia para o pai, para a mãe, para o professor, né? Para assistente, chama a babá, treina o pai, treina a professora, mostra como você precisa chegar naqueles objetivos que você tem. E depois, a última fase ali do plano de voo do piloto é a conferência durante o voo, ou seja, monitorar os nossos avanços. A gente está o tempo inteiro conferindo ali se a criança está chegando nos objetivos, se a criança não está dando conta daqueles objetivos que eu pensei, como eu posso mudar a rota, né? A conferência do voo exige isso, não. Algo não está bom, vou arremeter, vou mudar a rota. Então, tem tudo a ver com o que a gente vai fazer na hora de escolher objetivos e fazer um plano.
Então, eu trouxe isso para a gente pensar, mas queria dizer para vocês que, quando a gente pensa em objetivos terapêuticos, a gente vai pensar que o maior objetivo para crianças dentro do espectro é a conexão. Então, nada adianta a gente traçar um monte de objetivos, e a gente vê muito isso, né? Assim, eu fiz o Denver, fiz o Jasper, e uma das coisas que a gente vê é, às vezes, um número enorme de habilidades que a gente precisa desenvolver nas crianças, e aí tem habilidades de cognição, habilidades de jogo, habilidade de imitação, e ainda vejo muitos profissionais querendo trabalhar tudo com aquela criança que nem se conectou ao profissional. Então, a conexão é a porta, né, que a gente precisa ali para conseguir que os nossos objetivos caminhem. Por isso que na hora de escolher objetivos, a gente também tem que pensar na ideia de objetivos iniciais, né, objetivos ali que são de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Eu não coloco todos os objetivos que eu faço uma avaliação e encontro lá 21 déficits de desenvolvimento nas áreas de motricidade, linguagem. Não, eu vou ver, como a Bárbara falou, né? Quais são os pré-requisitos, os preditores para que outras habilidades cheguem. Então, essas são as habilidades de curto prazo, né? Fazer a criança me olhar é algo fundamental para que ela possa imitar. Então, eu tenho que pensar nessas habilidades dessa forma. Outra coisa importante é ter um raciocínio clínico na hora da escolha dos objetivos, né? Eu preciso entender o que é importante para aquela criança, e por isso que o plano de intervenção, esse plano de voo aqui, ele é individualizado. Não dá para eu pegar um plano e falar assim, vou seguir com todas as crianças do espectro. Não dá. Eu preciso fazer algo individualizado, onde eu consigo olhar para a criança, as suas dificuldades, né? E traz lá dentro desse meu raciocínio clínico o que que eu vou trabalhar com ela. A mesma coisa, na hora de definir os objetivos, é pensar, né, como a Lisandra trouxe, o desenvolvimento infantil. Então, quando a gente pega uma criança, a gente vai olhar para o quê? Para os marcos do seu desenvolvimento. E aí, se você pega um bebezinho, você vê que as primeiras habilidades que ele vai desenvolver são o quê? De atenção visual. Ele olha para objetos, ele olha para sons, ele olha para ações no ambiente. E se a gente não estimula esse olhar para todas essas ações, como é que eu vou trabalhar, né? E aí o que a Bárbara trouxe, objetivos de habilidades que são exploratórias, olhar, e chegar para essa criança e falar, vamos parear, vamos fazer encaixe. Não tem, né, como. A Bárbara trouxe algo muito legal que, assim, são poucas pessoas que falam que é os níveis de brincar, né? E agora eu consegui, eu e mais 3 amigos psicólogos que trabalham com intervenção, a gente criou um checklist que consegue identificar o nível de brincar da criança. Então, a gente vai falar ali dos níveis exploratórios, funcional, pré-simbólico, simbólico e regras. E, assim, a gente tem pouquíssimos estudos dentro disso. Onde foi a nossa fonte? Foi o Jasper, quando eu fiz a formação, eles falam muito dos níveis de jogo, e Piaget. Então, assim, né, ter a pedagogia, a psicopedagogia na minha vida me ajudou muito a olhar para os estágios de desenvolvimento, entender aquelas questões que envolvem o sensório motor, o pré-operatório, o operatório concreto. Tudo isso são etapas e não dá para a gente pular, né, na hora de escolher objetivos. Eu tenho mais tempo? Eu não sei. Senão eu saio falando aqui. Vamos passar para o Carlos e depois a gente discute um pouquinho, né? Ok. É, é pouco tempo, 1h30 para esse time aqui. Mas vai dar tempo para a gente debater, assim. E, inclusive, eu vou instruir as pessoas que estão aqui. Nós temos o chat, né? Então, no chat, eu vi que os próprios professores aqui compartilharam uma lista imensa dos testes que costumam usar, indicação de livros, né? Entrem no chat, rolem para cima, lá para o começo, que vocês vão ver essas indicações importantes. E através do chat, vocês podem começar a colocar perguntas que gostariam de fazer, porque assim que o Carlos terminar de falar, vai acontecer aqui uma interação entre os colegas, mas a gente também pode responder
perguntas. Então, o Carlo é psicólogo, com doutorado em Psicologia do Desenvolvimento pela URGS, é professor associado da Universidade Federal de Santa Maria, líder do grupo de pesquisa de Educação Especial e Autismo, editor-chefe da revista de Educação Especial da Federal de Santa Maria. Eu estou resumindo aqui, porque as listas de vocês são extensas. Vice-coordenador do GT 79, do transtorno do espectro autista, TEA, e pesquisador na saúde e educação da ANPEP, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia. Então, o Carlo vai nos brindar falando sobre intervenções de práticas baseadas em evidências na escola com alunos com autismo. Bem-vindo, Carlo. Olá, boa noite, Rosane. Boa noite, pessoal, colegas, todo mundo que está assistindo nessa noite sobre autismo aqui. Prazer estar aqui colaborando com vocês, com esse time craque aqui. Sim, de fato, eu estava ouvindo todas as falas assim, e parece que a trajetória da família com autismo, que descobre que uma criança tem autismo, acaba passando um pouco por tudo isso, né? Porque quando é pequeno, começa a desconfiar de alguns sinais que começam a chamar a atenção dos pais, e vai, né, perguntando, normalmente, se é a mãe de primeira viagem, como se diz, né, algum vizinho, alguém que tem mais experiência em desenvolvimento infantil, aponta algumas suspeitas, e ela vai lá, talvez lá na Bárbara, ou em alguém que trabalha com nosologia, ou diagnóstico, avaliação, faz uma testagem, uma abordagem multidisciplinar para ver o que essa criança tem, né? Lembrando que, segundo lugar, onde mais apontam o diagnóstico depois da família é dentro da escola, né? Por isso é um privilégio estar trabalhando na escola, porque essas crianças passam muito tempo dentro da escola. Então, quando a gente fala de avaliação e depois da própria intervenção, a gente pensa que essas crianças, no mínimo 20 horas, vão estar dentro de um contexto naturalístico que é propício a intervenções. Lógico, intervenções que não são clínicas ou controladas, com uso de instrumentos para habilidades alvo X ou Y. Na escola, nós temos um outro tipo de privilégio, que é um laboratório natural, que me parece muito adequado para o desenvolvimento das crianças com autismo, porque ali está cheio de outras crianças com desenvolvimento típico, que ficam buscando para interação a todo momento. Então, a gente aprende interação social interagindo socialmente, especialmente nessa interação horizontal com outras crianças, né? É lógico, no contexto educacional isso não acontece sem uma mediação, né? Uma mediação dessa interação, porque a criança com autismo, pela natureza dos seus déficits, que são de interação e comunicação, se alguém não favorecer a interação dessa criança com seus pares, a tendência é que ela fique isolada, e isso, pelo menos a literatura na área da educação e educação especial, que é onde eu trabalho, tem retratado muito, né, que a inclusão desde 2008 trouxe as escolas, né, tirou de um ambiente mais segregado e trouxe para o convívio com as outras crianças. Isso foi extremamente positivo. Agora falta uma série de passos, assim como falta em avaliação, em intervenção, falta a gente dominar muitas coisas que são as próprias intervenções que vão se fazer com essa criança, né? Ela vai estar ali, o professor, a gente não pode esquecer que ele vem de uma licenciatura em pedagogia, então ele aprende como ensinar, e não exatamente como manejar com comportamentos desafiadores ou identificar habilidades pré-linguísticas. Ele vem de um outro tipo de conhecimento. Mas ele consegue aprender muito profundamente quem é essa criança, né? Trazendo o que a Michelle falou, que eu acho importantíssimo. Às vezes a mãe é que dá o componente chave, que essa criança gosta muito daquilo, daquele brinquedo, ou daquele contexto. O professor, né, traz isso para dentro da escola e consegue a atenção da criança, o engajamento da criança. E através desse engajamento, aí talvez seja a chave para o desenvolvimento de outras habilidades dentro da escola, não é? Que a escola muitas vezes está preocupada, sempre esteve antes, né, antes da Política Nacional de Educação Inclusiva de 2008, sempre a preocupação com a avaliação do conteúdo acadêmico para a etapa escolar que ela está frequentando.
né? Então, fazer um conselho de classe, será que ela passa de ano, fica com os outros? Essa é uma preocupação de quem está educando, que está ensinando. E o autismo veio para a escola para trazer um outro desafio. Talvez a gente não tivesse se dado por conta antes disso, que é, além das habilidades acadêmicas, as habilidades sociais desses alunos, né? A gente pode pensar que o desenvolvimento cognitivo, de modo geral, é muito puxado pelas habilidades sociais, né? Aí tem os autores, Vygotsky, uma série de outros da educação que já falam isso há bastante tempo. Então, na interação com as outras crianças, ele pode entender que a gente estava falando ali sobre as crenças, entender a intenção do outro, né? Porque as crianças interagem dessa forma, as brincadeiras de pega-pega, de esconde, tem as regras, que talvez seja um dos últimos estágios mais sofisticados da brincadeira, então ela pode ter um contexto ali de interação que, se bem mediado, né, pode favorecer muito o desenvolvimento, e justamente porque é isso, porque é intensivo, né? Essa criança está imersa nesse ambiente durante bastante tempo e está com outras crianças, está com outras o que não a gente não consegue num atendimento individual, por exemplo, né? A gente consegue dentro da escola no pátio com as brincadeiras. Então, a escola nesse sentido do autismo se mostra um local para intervenção de uma maneira um pouco diferente da intervenção clínica que vai ser feita lá. Tem registro também, e tem metas também, como falou a Michelle, falou de intervenção. A gente está vindo, né? A gente tem um PDI, um plano de desenvolvimento individual, que está na legislação, que é um documento que o educador especial precisa registrar os avanços que essa criança está fazendo, o que ele está fazendo, e aí mais ou menos nesse sentido, que metas ele está perseguindo, que resultados de curto prazo ou longo prazo ele pretende alcançar para se chegar lá no fim do ano ele conseguir ver se isso foi atingido ou não, ver se a estratégia que se está usando para perseguir esses objetivos é a mais adequada ou não é, né? Então, a gente espera, logicamente, que venha, como em outros países, o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, como algo mandatário aqui também. A gente ainda não tem algumas iniciativas isoladas, mas não é ainda um standard aqui. E aí sim, aí a família pensa junto nos objetivos, porque não adianta o profissional ou a escola eleger um objetivo sem considerar o que os pais pensam, né, para o objetivo dessa criança. Então, os pais participam do PEI, assinam o PEI, né, com todas as metas, estratégias, o que a gente quer com essa criança, né, o que eles querem, ouve a todos, e aí é compartilhado esses objetivos. Então, a intervenção passa por diversos profissionais em diversos contextos, e esse documento é riquíssimo também, porque no caso de crianças que se mudam de escola ou coisa assim, é como um prontuário, né, médico, que daí pega aquele prontuário, leva para um outro local, está ali, né, detalhado por onde essa criança passou, o que foi feito, se ela já teve avaliações clínicas, podem ir dentro do PEI também para ter um documento de todas as avaliações e dúvidas, senão daqui a pouco se pede de novo alguma coisa que ela já tem ou se perde ao longo do caminho. Então, eu venho trazendo essas contribuições do lado da escola, que é o que eu estou mais perto, onde as dificuldades também não são poucas, porque se a gente pensar entre saúde e educação, a educação recebeu os alunos com autismo com décadas e décadas depois da saúde, né? Começou lá com Kanner, 1940, imagina que na educação entrou em 2008, né? Antes disso, ninguém na educação, nas salas de aula, sabia exatamente o que era um aluno com autismo. E agora estão tendo que aprender rapidamente in vitro, né? Ali com o aluno dentro da sala de aula. Mas está se construindo, né, formas de atendimento um pouco mais, porque não tem uma linha que você vai seguir de intervenção como se tem os programas clínicos, ou FIT, ou um Jasper, ou um Denver, ou não, isso dentro da escola é complicado de se fazer. Então, a gente está desenvolvendo algumas práticas que são baseadas em evidência e que podem ser desenvolvidas dentro do contexto escolar, e que já tem estudos nacionais e internacionais mostrando a eficácia dessas intervenções. Bem rapidinho algumas, por exemplo, a intervenção mediada por pares, que é uma coisa que já acontecia na escola,
mas de uma forma sistematizada dessa vez. O professor instrui os colegas como lidar com aquele aluno com autismo e vai instruindo em relação àquelas metas que eles querem, os próprios alunos vão conduzindo, né? Já há um corpo de estudos ainda inicial, mas mostrando boas evidências disso, intervenção implementada pelos pais, para além da escola, quando ele for para casa, os pais saberem que intervenção está sendo feita, que objetivos estão sendo perseguidos, e ter ferramentas para dar continuidade a esse atendimento, estimulando esse aluno, seu filho, né, porque eles também ficam preocupados com o desenvolvimento do filho, já em casa, então potencializa a intensidade da intervenção. Enfim, venho aqui destacar um pouco da minha contribuição nessa roda, que é a parte do que a escola pode contribuir dentro, né, de tudo que envolve a equipe, né, transdisciplinar e o autismo. Tá bem? Muito obrigada, Carlos. Eu vi que a Lisandra escreveu aqui no chat, adora essa pluralidade de conhecimentos, com diferentes experiências, e por isso nós fomos em busca, né, de profissionais que nos trouxessem os seus diferentíssimos contextos de atuação e as suas bases, né, de conhecimento. Surgiram algumas perguntas aqui, nós vamos aguardar que podem ir nos enviando mais, e eu sei que a Michele também ficou com uma vontadezinha de falar mais um pouco. A Fabiola perguntou quais as diferenças principais notadas entre meninas e meninos com suspeita de ideia, né? Eu pergunto assim, há diferença, né? E também vou deixar mais uma pergunta, não é uma pergunta, é um comentário que a Gisele Tavares fez, ainda temos muitas resistências na realização do PEI, que o Carlos estava colocando, né? Um comentário. Então, vamos lá, né? Tem diferença entre meninas e meninos? Tem diferença. Até então, nós sempre aprendemos que não existia diferença, né? Até essa questão de quantos meninos para quantas meninas, isso deverá ser revisado, né? Então, nós temos lá critérios diagnósticos que é para todos. O que que a gente tem observado na prática? Tem também, claro, a literatura científica, Baron Cohen traz ali as diferenças do cérebro. As meninas, desde cedo, elas são muito mais treinadas nas habilidades sociais, né? Nas brincadeiras simbólicas também. Às vezes elas têm até um nível ali, né, de brincadeira, e a gente observa que assim não evolui aquela simbologia. Mas as meninas mais elas têm assim, elas iniciam conversa, elas mantêm diálogos, mas quando você observa, o diálogo dela vai mais para questões de interesses dela. Então é muito interessante, né? Estou falando isso a partir da prática, tá? Também que eu entendo que é bastante importante. Eu observo sempre assim: você fala o assunto A. Aí a menina te responde. Geralmente os meninos, eles podem, né, uma dificuldade maior de iniciar diálogo. A menina, ela te responde o A, e aí ela inverte o assunto e vai para o B, 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 e aí ela entra, né, nos interesses dela, no hiperfoco dela. A gente vai ver nas meninas mais, então, assim, né, o social um pouco mais desenvolvido, esse mascaramento de algumas estereotipias. E em avaliação, o que eu tenho aprendido, discutido com muitos colegas, é o seguinte, né? Nas meninas, observar muito o critério B, né? Que são os interesses restritos, inflexibilidade. Parece que assim vai ficando mais claro, o que vai aparecendo mais. E aí a gente vai investigando as questões do critério A, essa comunicação e interação social, né? Esses prejuízos que podem estar ali mascarados. Então, assim, a um primeiro momento, a gente não observa. Então, assim, eu tenho tido experiência também com meninas que apresentam estereotipias, bastante estereotipias, na verdade, e aí na escola ninguém nota as dificuldades sociais dela. Mas por quê? Aquela menina, ela está há um tempo na mesma escola, com as mesmas amigas, com as mesmas atividades, né? Então ela não foi desafiada socialmente.
São meninas que, muito provavelmente, quando for para o ensino médio, o desafio social vai aparecendo, né? Então, assim, tem sido um grande desafio fazer a avaliação das meninas. Tem diferenças e a gente vai aprendendo aí, claro que com a prática e o desenvolvimento de novos estudos, né? Tanto em meninas quanto meninos. Tem diferença do funcionamento cerebral, tem sim. Coisas que a gente tem aí aprendido, né? Ao longo do tempo. Não sei se alguém mais quer. Só a Gisele seguiu perguntando aqui se biologicamente também tem diferenças. Então, Lisandra, quando tu fala que o funcionamento cerebral, né, está te referindo também a alguma questão biológica? Sim, sim, as meninas têm marcadores, sim. Existe um livro que eu gosto bastante, que é A Diferença Essencial. Ele vai trazendo essas questões dos aspectos, né, dos meninos e meninas. Na prática também, o que que a gente vai observando nas meninas? É uma busca ali de um conjunto de pessoas de identidade, na adolescência tem sido comum, né? Claro que a gente não vai generalizar, mas elas são mais assim, entrando em grupos de defesa, sabe? De uma causa, aquilo vai virando também um assunto mais preferido delas. Isso eu estou dizendo né, da observação, das avaliações que eu tenho feito das meninas. Mas, Gisele, esse material, né, a diferença essencial, ele traz bastante questões ali sobre o funcionamento do cérebro e também aspectos biológicos. Eu fiquei te ouvindo, Lisandra, e pensando, né, nessa questão que eu tenho lido bastante também, de como os próprios pesquisadores têm questionado os critérios diagnósticos, como tu disseste, porque se a gente olhar o DSM-5, a CID-11 agora, que está em processo de tradução para português, mas está disponível já, né, em inglês, nós temos, esses dois, né, são baseados em estudos, né, e quem são os participantes majoritariamente desses estudos todos meninos, na sua maioria, né? Então, o que os pesquisadores têm questionado um pouco nesse sentido. A gente está olhando para critérios diagnósticos assim, majoritariamente baseados na população masculina, né? E aí, esse também é um ponto importante, assim, em relação a linguagens, que a Alessandra comentou, é muito diferente o comportamento, né? Assim, a organização do sistema pragmático, muitas vezes, eu observo em relação às questões dialógicas nas meninas, quase como se elas aprendessem uma estrutura pré-programada, e aí elas utilizam o repertório linguístico que elas têm. Se a gente faz uma análise macro dessas situações dialógicas, elas têm uma estrutura muito parecida, né? Então, a gente olha para qual componente de interação ali, a variabilidade, a amplitude, né? Ele é pouco flexível, porque aquela estrutura está pronta, então extrapolou, que é como a Lisandra colocou, a demanda social aumentou, a gente começa a ver um pouco mais dessas dificuldades aparecendo, né? Também na linguagem. Sim, e as meninas, elas vão tendo também, aí vai dificultando esta avaliação, esse diagnóstico de sintomas que são sobrepostos, né? Porque não só nas meninas, é claro, mas conforme vão crescendo, nós vamos vendo também sintomas depressivos, sintomas de ansiedade, né? Os sintomas internalizantes. E aproveitando aqui o gancho que eu falei, sintomas internalizantes, em breve nós teremos uma bateria. Olha eu fazendo publicidade aqui, né? A Humor IJ, que ela já está aprovada pelo SATEPSE, é um conjunto de 6 testes, é uma bateria que se chama Humor IJ, que a gente vai conseguir fazer essa avaliação de crianças e adolescentes. Já tem editora, já tem tudo certo. Então, no começo de 2024, teremos aí uma bateria de avaliação com 6 instrumentos dentro, né? Eu falo tanto e não falo quais são os construtos psicológicos, né? Sintomas centrais da depressão na infância, né? Os core symptoms, isolamento social, solidão,
desamparo, autoconceito geral e autoconceito escolar e autoeficácia. Adolescentes até que idade, Elisandra? Até 19 anos, Ah, consegui, que né, uma bom. amostra normativa de 8 a 19 anos de idade. Ah, excelente. Eu, como ouvinte aqui, já que não estão chegando perguntas, já vou fazer um comentário como ouvinte, porque eu não trabalho com TEA, né? É, como eu trabalho ali com adolescentes já com 16, 17 anos, né? O que que acontece? Eu recebo muitos, porque hoje em dia, até na chamada que eu fiz aqui para o webinar, é, né, está aparecendo uma incidência de 1 para 36, né? Uma criança em cada 36 está recebendo o diagnóstico no mundo, né? No Brasil, nós estamos alguns passos atrás, mas alguns anos atrás não era assim, né? Então eu recebo muitos adolescentes que não tiveram diagnóstico e vêm com uma salada que é TOD, né? Um transtorno opositor desafiador, quando estava naquela agitação e agressividade, e vem expressamente com uma linguagem muito pobre, com dificuldades de se expressar verbalmente, e sofrendo bullying na escola, histórico de bullying, né, porque tem essa dificuldade toda de interação social, não tiveram diagnóstico, mas vem com vários outros diagnósticos, e aí chega nessa idade, aí, 16, 17, 18, nós temos pouquíssimos instrumentos de avaliação, de uma forma geral, não é só no TEA. Né? E o Carlos estava falando da questão da escola, né, e vocês estão falando bastante assim, sobre a criança, 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 né, e quando a gente está nessa situação aí com lá no ensino médio, né? O que que vocês recomendariam em termos assim de eh, revisão de um diagnóstico quando porque ainda não tem isso, né? Dos professores suspeitarem que possa ser TEA. Essa suspeita ainda não está, né? Olha, Muito em voga. olha, Rosane, deixa eu só aproveitar para resgatar uma pergunta que passou ali, que era sobre o PEI. Lembra? Alguém tinha perguntado alguma coisa de Sim. resistência do PEI ali também. Só antes da gente seguir. Ahn, sim, o PEI ele já é obrigatório em diversos países, porque acho que, acima de tudo, tem uma questão, um estudo eu fiz lá na Federal de Santa Maria, que era a implementação do PEI. E a implementação do PEI a gente viu antes e depois, no estudo pré e pós, que ele aumenta o trabalho colaborativo na escola. Por quê? Por causa do PEI em si. O PEI é um documento que ele é, como eu disse, ele é assinado pelos pais, pelos clínicos externos da escola, pelos professores e gestão. Então, muitas vezes, talvez quem olha do ponto de vista da avaliação ou da família percebe isso, que esses agentes que estão tomando conta dessa criança, às vezes trabalham muito separados e muitas vezes até com objetivos diferentes. E aí fica complicado, né? Para onde é que essa criança vai? Vou ver isso ou aquilo outro. Então, o PEI, ele acaba estabelecendo, né, esses objetivos comuns a todos, que a família pretende, que a escola identifica, que os clínicos na avaliação clínica também identificam, e mais disso, estabelece estratégias para atingi-los e em quanto tempo ele vai ser revisado. Então, talvez isso que também tem alguma resistência, porque não deixa de ser um comprometimento formal de todos, né? Assinar esse documento é chegar no fim do ano, revisar, né, o que que se queria com essa criança, se queria chegar lá, se chegou, não chegou, por que que não chegou. Então, o que nós temos hoje são relatórios que são qualitativos, descritivos, mas sem eixos de observação. Então, cada professor escreve uma coisa ali. Né? Ah, ele está aprendendo muito. Não, às vezes ele é agressivo. Não, aí depois é difícil estabelecer uma meta ou todo mundo trabalhar nesse mesmo objetivo. E só complementando, então, sobre perceber os sinais, né? Acho que é isso que você estava falando na escola. Sim, a escola, como ele, às vezes, a mãe é o primeiro filho, ele vai pequenininho, né, para a educação infantil, o que a professora tem de altamente positivo para dar vazão a esses sinais diferentes que a criança pode apresentar, que ela está numa turminha, essa criança está inserida numa turminha com todos da mesma idade, ou aproximadamente a mesma idade. Então, as habilidades são mais ou menos naquela faixa de desenvolvimento ali que ela está vendo.
Então, quando uma criança tem alguma coisa muito fora daquilo, chama atenção. O professor pode não saber que isso é autismo ou é outro diagnóstico, mas sabe o principal, que tem alguma coisa errada ali, né? Onde tem fumaça, fogo. E aí, quem sabe o professor pode ser o primeiro, dar o primeiro passo, que é o mais importante, que é encaminhar para uma avaliação. Daí um profissional clínico fazer uma bateria, ver o que tem, porque aí sim, de acordo com esse diagnóstico, aí tem diretrizes para intervenções clínicas, um retorno para a escola, né? A gente, de acordo com a legislação federal, nós não temos o laudo não é imprescindível para receber o atendimento educacional especializado na escola, né? É o reconhecimento que a escola faz daquele sujeito, que é, quem é o público-alvo que é atendido? Deficiência sensorial, intelectual, altas habilidades e o nosso querido TEA aqui, né? Então, entrou como público-alvo da educação especial. Aí, chegando, ele vai receber o atendimento educacional especializado, que é prestado por professores, não professores regentes, né, só com pedagogia, mas com formação, licenciatura em educação especial ou pedagogia e especialização em educação especial. Então, tem sido mais ou menos assim, identifica para lançar para a clínica, para ir aprofundar a investigação, identificar, ter diretrizes para intervenção e voltar para a escola. Aí sim, com algumas informações que também pode ajudar a escola a nortear os encaminhamentos intraescolares que vão ter com essa criança. É, eu acho que assim, os professores eles são capazes de identificar porque eles estão acostumados a lidar com o desenvolvimento típico. Então eles conhecem bem o que é típico. E aí quando alguém está fora do que é típico, rapidamente eles percebem, né? Chama atenção. Mas ainda falta, de fato, eles conseguirem ter acesso à família para comunicar as suas observações, terem também esse embasamento mais, né, teórico sobre alguns transtornos. E uma das coisas que eu vejo assim fala-se sobre o PEI, a gente sabe a importância dele, ele é construído em algumas escolas, mas os professores não recebem treinamento para aplicar um PEI. Então, a gente está falando muitas vezes de crianças com problemas de comportamento, mas os professores nunca aprenderam a fazer uma análise funcional, a gerenciar comportamentos, né? A entender antecedente, consequência, né? Comportamento e consequência. Então, assim, é preciso treinar o professor para saber lidar com o TEI, que tem objetivos ali voltados para as áreas de aprendizagem, mas também de vida da criança, né? Isso. E, claro, pode Não, falar. desculpa, não, desculpa se interromper, fale, Michele, permite. Não, aí eu ia mudar de assunto. Ah, tá. Não só sobre isso, sabe que um ponto que falou em treinamento dos professores para uso do PEI, de fato, a gente está com um grupo multicêntrico desenvolvendo pesquisa sobre o PEI, e o ponto que talvez está mais pegando não é o PEI, os campos que são para ser preenchidos, é, por exemplo, ensinar um professor a redigir metas mensuráveis. Isso é um grande Uhum, problema, né? Porque ele uhum. vai dizer, vamos trabalhar a interação. Tá bem, até quando, que ponto da interação, quando é que a gente atingiu isso e pode ir para outro objetivo? Uma descrição mais pragmática mesmo, né? De que a gente saiba que atingiu. Essa é uma das questões que está saindo agora nos capítulos de livro, ano que vem vamos ter algumas coisas nesse sentido que a gente está descobrindo porque está investigando essas coisas, mas está com toda razão, não é o instrumento que vai mudar a situação, é a própria formação do professor. Isso é importante. E aí eu ia mudar um pouquinho, voltar a falar dos objetivos, né? E essa relação de, às vezes, a gente fica muito assim, ai meu Deus, os objetivos vão guiar como eu vou, o procedimento de ensino, né? Como é que eu vou ensinar essa criança? E aí a dificuldade dos profissionais é escolher recursos, o que que eu vou usar, como é que eu vou ensinar determinada habilidade com tal recurso. E eu falo muito assim, ó, se você sabe o seu objetivo, qualquer recurso na sua mão vai virar intervenção. E aí eu estava aqui, né, olhando para esse marcador de texto, eu falei, gente, um marcador de texto, né? O que que a gente pode estimular com um marcador de texto? Mas se eu sei que a minha criança precisa trabalhar habilidades de, vamos pensar, de pedidos, e eu dou ele fechado para ela,
que que ele vai fazer? Ele vai me entregar para eu conseguir abrir, ou ele vai falar, abre, ou ele vai fazer uma intenção ali comunicativa. Então, esse já é um objetivo, entregar um marcador fechado. Se eu tenho habilidades de motricidade fina, eu vou dar ele lá aberto e eu vou trabalhar com riscar, fazer pontos, circular, e estou trabalhando essa motricidade fina. Se eu tenho habilidades com ele ali, ó, de abrir e fechar, motricidade, né? Eu posso trabalhar com esse marcador de texto. Se eu tenho objetivos de imitar, eu tenho ali 2 marcadores, eu dou um para ele, fico com o outro e a gente vai, faz igual, voar, subir, descer, pular. Então, gente, os objetivos, eles nos ajudam muito a entender o que que eu posso fazer, onde eu preciso chegar com aquela criança. Gente, obrigada. Tem uma pergunta aqui no chat para a Bárbara. Você poderia falar mais sobre pragmática? Como avaliar instrumentos, dicas e como planejar as intervenções? Tá. Então, é uma tristeza falar de instrumento de trabalhar pragmática por enquanto aqui, tá? Mas assim, ó, o que que a gente tem do ponto de vista bem dentro da fono, tá? A gente tem a BFW, a sub-área de pragmática, a gente tem o PROC, né, que é um instrumento também, né, de observação clínica do comportamento infantil, tá? São instrumentos que têm suas limitações, mas são instrumentos que estão aí disponíveis para a gente usar, mas no meu ponto de vista, gente, o mais importante, o que mais me auxilia, tá, na avaliação da pragmática, foi um aprofundamento teórico empírico do que é a habilidade pragmática. É dominar o construto, né? A Lisandra falou muito bem, a gente fala de instrumentos, e na verdade a gente está falando de áreas de conhecimento, né? Então foi dominar essa área do ponto de vista teórico, do ponto de vista empírico, e aí a análise do comportamento. Então, a avaliação da pragmática, ela precisa se dar no contexto de interação. Eu já vi muito em supervisão, assim, com colegas, eu fiz uma sessão para avaliação de pragmática, e aí o posicionamento do avaliador, né, ou da pessoa que estava fazendo a intervenção, não era o posicionamento de um bom parceiro de comunicação. Então, primeiro, a gente precisa de um bom parceiro de comunicação, num contexto naturalista de troca, né, comunicativa com a criança. E a unidade de análise, gente, vai ser a troca da criança com o parceiro. Então, a gente precisa lançar mão de estratégias que vão trazer esse comportamento da criança pró-social, né, e aí poder trazer linguagem, então, no contexto dialógico, no contexto conversacional, tá? Então, esse é um ponto importante, avaliar a pragmática num contexto sempre de interação. E aí, a gente precisa pensar, por isso que eu falo do domínio do que é a pragmática, das habilidades que envolvem, eu não vou ter tempo de falar sobre todas elas, né? Mas vamos falar de 2 pilares muito importantes da pragmática aqui, que é a parte dialógica, então as habilidades dialógicas, conversacionais, gente, troca de turno, manutenção de tópico de diálogo, inserção de tópicos coerentes à conversação, argumentação, habilidades de autorregulação do diálogo, tá? E aí a outra parte também, um outro pilar muito importante da pragmática, que são as habilidades narrativas discursivas, relato de histórias, reprodução de histórias. Se a gente pensar do ponto de vista do desenvolvimento neurotípico da linguagem, uma criança com 3 anos já apresenta narrativa simples, então já conta alguns acontecimentos passados. Eu costumo brincar que, com exceção de como foi o dia na escola, que as crianças não gostam de responder essa pergunta, né? Então, mas elas contam que elas estiveram na casa do vô e da avó, que elas comeram num passeio específico. Então, a gente já consegue avaliar o subsistema da pragmática em crianças bem pequenas, tá? E as questões, óbvio, dialógicas muito antes disso. Então, diálogo e toda a parte narrativa discursiva seriam os 2 pilares. Do ponto de vista da intervenção, como a Natália colocou ali, né, claro, obviamente é individualizado, mas eu gosto muito de estratégias que utilizam cenas, situações sociais, né, encenação de situações sociais. Então, eu trabalho muito assim com os meus pacientes na intervenção. A gente percebe a demanda e a gente trabalha com a encenação daquela demanda, né? Aconteceu uma situação específica na escola,
ele não deu conta, né, de lançar mão, de organizar a linguagem para poder dizer, por exemplo, como ele estava se sentindo, expressões de sentimento também estão dentro aí desse guarda-chuva enorme que é a pragmática. Então, a gente encena, pode ser, nós podemos ser os personagens, a gente pode usar objetos, miniaturas, enfim, para encenar aquela situação e para fazer com que a criança desenvolva um repertório. E a gente sabe que dentro do TEA, muitas vezes, é a partir de uma estrutura macro que ele acaba, né, com um trabalho adequado, conseguindo generalizar para outras situações, tá? Em resumo, seria isso. Gente, nós estamos a poucos minutos aqui do término, temos mais um pouquinho, né? Tem bastante assunto. Só queria avisar para as pessoas que estão nos assistindo, vocês estão vendo aqui na nossa tela, né? Projeto EAD. A Projeto é o hub de produção de EAD da Vetor Editora e também produz outros cursos EAD também para Rograph e também por conta própria. E quem estiver conosco aqui até o finalzinho, a Clarissa, que está nos secretariando, vai sortear um EAD, vai sortear o nome de alguém, que é o que a gente consegue fazer de entrega mais fácil, porque tem gente de todo o Brasil aqui nos assistindo, né? Um EAD à sua escolha. Nós temos vários cursos, né, relacionados aos assuntos que estão surgindo aqui, tanto testes, né, como intervenções. Nós temos aqui uma pergunta. Se pode ter... Eu vou lançar as perguntas que tem aqui, e aí nós vamos evoluir com as respostas e vamos encerrar as perguntas. Se pode ter comorbidade do transtorno do espectro autista com o transtorno de ansiedade generalizada, tá? E também eu vi que aqui no chat já fizeram pergunta, que também já foi respondida, mas eu acho interessante trazer, porque a Lisandra Borges respondeu para a Thaís, que ficou pensando em como fazer tudo isso com crianças suporte 3 não verbais, né? E a Lisandra escreveu aqui no chat, mas muita gente não viu. Eu acho que isso é interessante que possa ser comunicado. Natália perguntou, você falou sobre o PROC, e qual foi o outro instrumento que não conseguiu ouvir? Não sei quem foi, a Bárbara, né? Eu já respondi para ela ali. Tá, pode responder no chat, pode escrever no chat qual é o teste, tá bem? E a Clarissa está ali lembrando, a Lisandra está lembrando, aproveitem os descontos do mês do psicólogo, tá? Quando a gente terminar aqui, fizer o sorteio do EAD, eu também vou mostrar para vocês na tela que tem um brinde que está indo junto agora com as compras, e que os nossos professores aqui no debate vão ganhar. Vou mostrar para vocês, tá? Então, esse mês é um mês aí né, dos materiais, dos brindes e dos descontos. Então, quem responde, né? Se tem essa comorbidade aí de TEA com TAG? Posso responder? Vocês viram que eu não paro de escrever. Gente, só eu que não paro de escrever, que parece que só eu. Será que eu sou agitada? Eu quero responder tudo, eu quero compartilhar, então eu vou falar bem rapidinho, porque temos aí pouco tempo. Olha, é possível ter essa comorbidade? Eu investigaria muito bem. Por quê? Eu sempre penso o seguinte. Eu vejo crianças que parece que tem o DSM inteiro, que chega com TEA, TOD, TDAH, tudo. É importante ter esse olhar investigativo, porque crianças menores de 10 anos de idade não é tão comum assim esse diagnóstico. E pensando, né, o que vem depois, o que acontece depois, né? Se a gente pensa nesse diagnóstico, envolve medicação, envolve várias questões. Então eu investigaria muito bem. Será que o que a gente está vendo que daí seria um outro transtorno, né? É um transtorno realmente? O transtorno de ansiedade generalizada, ele tem ali muitos sintomas fisiológicos e a ansiedade envolve muito central ali a preocupação, né? O pensamento, catastrofização. Então, será que essa criança tem isso? Ou o que ela está tendo é uma crise que ela se desregulou sensorialmente. E aí a gente está entendendo aquilo como ansiedade. Dificilmente crianças menores, pode acontecer, né? Mas eu teria mais seguramente um diagnóstico assim em crianças um pouco maiores, né? Então investigue muito bem se o que você, né? O que as pessoas estão dizendo são crises de ansiedade.
não é uma questão mais sensorial ou de inflexibilidade. Eu tenho visto isso, né? Às vezes a gente está entendendo como ansiedade, mas pode ser uma resposta a uma desregulação dela. Eu sou bem preocupada, assim, em ter muitos diagnósticos da criança, tá? Pode acontecer, mas eu investigaria muito bem, porque não é tão comum assim. Aqui a pergunta do nível, né, de crianças, eu trabalhei e convivo muito com pessoas, né, do nível 3 de suporte. Agora, eu não sei se ela perguntou se era o que a Michelle estava falando, né, de intervenção ou não. O que eu posso te dizer, de 23 anos de convivência, é que sim, é possível muito trabalho com pessoas do nível 3, né? A gente vê aí pessoas do nível 3 com muita intervenção indo para o nível 2, vai depender. Agora, eu não sei se você está perguntando para a Michelle, eu acredito que sim, né? Porque a Michelle estava falando da intervenção. E aí só um pouquinho, né? Gente, eu não paro, ou eu falo ou eu escrevo aqui, né? Eu não sei se a Bárbara também usa a bateria Mac 2. Às vezes eu pego ali alguns subtestes dela, né? Da pragmática, da prosódia. Isso. Eu vejo, para mim, eu não uso a bateria completa, claro, né? Não sou fono, não tenho essa habilidade, mas esses subtestes me ajudam em alguns momentos. Eu gosto bastante da bateria Mac 2, que é da Rochelle. Uhum. Pensando aqui sobre intervenção, né, para crianças de nível 3, é claro que os objetivos provavelmente não vão ser esses que eu trouxe aqui, né, voltados a riscar, abrir, pedir inicialmente, né? Então, por isso que os objetivos são muito importantes de serem definidos através de uma avaliação, onde você consegue olhar para o nível de desenvolvimento da criança e também para os déficits que o transtorno traz para ela. Então, se essa criança de nível 3 ainda não te olha, não faz um alcance dirigido, não olha para sons do ambiente, né, você vai precisar começar a estimular essas habilidades que são as habilidades básicas, né, que são os pré-requisitos para que outras habilidades cheguem. Então, é possível qualquer intervenção, seja naturalista ou uma intervenção mais estruturada para crianças de suporte de nível 3, sabendo que a gente precisa, de fato, entender ali quais são os objetivos para aquela criança. Ok, as nossas perguntas aqui, né? Nós paramos. Não sei se alguém de vocês, dos nossos convidados, gostaria de colocar mais alguma questão que ficou pensando. Rosane, já que abriu a brecha, estava falando sobre o nível 3. Bom, essas crianças aparecem na escola também. Muitas delas acabam não recebendo uma avaliação e logo uma intervenção precoce, chegam com muitas dificuldades na escola. Então, o que tem de suporte na escola que ajuda muitas vezes é o próprio, chama de monitor, acompanhante educacional especializado, que é um outro personagem que está na escola para auxiliar. Ele tem funções mais limitadas, que é de transporte, alimentação, higiene, mas ele ajuda, e aí depende, cada estado tem implementado esse profissional dentro das escolas de uma maneira, mas é um apoio, porque, de fato, para um professor regente em sala comum, lidar com uma criança ou um jovem com déficits bastante pronunciados, né? Seja de comportamento, cognitivo, é bastante pesado. Sozinho é muito difícil, mesmo tendo um professor de AE que pode intervir, pode dar dicas, pode ajudar. Então, esse profissional de apoio agora também estão vindo políticas públicas fortes, porque não é exigido formação nenhuma desse profissional. Então, às vezes aparece lá contrato, é a escola que tem que contratar, né? Então a escola contrata via CIE, então eles vendem licenciaturas como História, Geografia, nada contra História e Geografia, mas para trabalhar com um sujeito com autismo dentro de uma escola precisa algum conhecimento técnico um pouco maior. Então o que está bastante em voga em discussões são qual é a formação mínimo técnica ou não
que esse profissional de apoio vai ter para dar conta de crianças, ainda mais crianças no nível 3. Enfim, só para complementar com o contexto escolar também dessa parte aí. Carlos, indica alguma leitura sobre a intervenção na escola? Eu vi que a Lisandra Intervenção, perguntou. né? A intervenção na escola, olha, não tem coisas isoladas, viu? Tem vindo algumas intervenções. O que tem acontecido na escola, assim, ó, primeiro veio o professor de educação especial e aí ele veio a legislação dizendo que ele atenderia no AEE, nas salas de recursos multiprofissional, que é, né, cada escola que tem um atendimento educacional especializado, não são todas que têm, tem uma sala onde o professor de AE atua lá. Só que acabou que muitos professores acabaram levando o seu aluno para lá e prestando atendimento individualizado lá. Bom, aí acaba sendo um atendimento que perde todo esse laboratório que é a escola e acaba intervindo um a um dentro de uma sala de aula isolada. Então, nós estamos desenvolvendo, há uma produção grande na literatura sobre práticas colaborativas, que são muito interessantes, né? Que são, por exemplo, bidocência. Então, o professor de AE entra dentro da sala de aula, observa, depois se reúne com o professor, dá umas dicas, porque ele tem um conhecimento mais especializado sobre intervenções ou deficiências de modo geral, pela sua formação, ou ele trabalha junto com o professor para pensar em algumas adaptações que aquele aluno vai precisar. Então, sair daquela sala e intervir nos diversos, porque tem só uma diferença conceitual que é muito importante deixar clara. Sala de recursos multifuncional é um lugar. A EE não é um lugar. A EE é o atendimento prestado pelo educador especial, que pode atender na pracinha da escola, pode atender lá no portão da escola, no corredor, dentro da sala de aula ou na sala de recursos multiprofissional. Então, eu acho que em termos de intervenção está sendo revisto, assim, é muito difícil tu ter um repertório de intervenções que podem ser desenvolvidas numa escola. Primeiro, pela variabilidade enorme que todas as escolas, uma escola do campo, por exemplo, né, ou uma outra escola, enfim, com suas características, como é que a gente vai ter ambiente para fazer uma intervenção razoavelmente controlada para poder monitorar o progresso daquele aluno, enfim, acho que tem uma série de questões que impedem uma dica de quais intervenções. Elas estão meio separadas, assim, viu, Lisandro? Mas, assim, a gente está tentando organizar isso primeiro através de algumas práticas baseadas em evidência que podem ser implementadas em escolas. Mudar um pouco a forma como ela vem, que normalmente vem com um pacote americano e americano, brasileiro, né? Então, a gente adapta tudo isso para cá, transculturalmente, mas usa o melhor que eles têm, que são os protocolos, os instrumentos de medida, e aí testa aqui de acordo com o sistema inclusivo brasileiro, que é um pouco diferente de lá. Lá eles têm todo o sistema de saúde junto dentro da escola, tem fono dentro da escola, etc. Aqui nós não temos, os clínicos estão fora, os professores ali. Mas, enfim, eu acho que é um campo ainda a ser bastante explorado, que são as intervenções dentro da escola, que são as práticas pedagógicas, como a gente chama no campo da educação. Ok, muito obrigada. O Carlos aí já está intimado a escrever sobre, né? Nos falta ainda muita literatura, né? Gente, infelizmente estamos chegando aqui ao final do horário, né? Essa discussão, enfim, é muito bacana, daria para continuar por mais 1h30 tranquilamente. A Rose Eliette sugeriu aqui, eu estou entendendo que é o título de um livro, Autismo, Educação e Transdisciplinaridade, né, que ela está sugerindo, e eu vou pedir para a nossa secretária, Clarissa, aparecer por aqui, porque vamos fazer então o sorteio, né, de um EAD, conforme eu anunciei, e também eu tentei aqui compartilhar a tela, que eu queria mostrar a garrafa, mas aqui tem que o anfitrião desativou o compartilhamento de tela. Então, acho que eu pedi para a Clarissa, mas eu acho que ela não conseguiu ativar para mim. Mas eu vi que o Carlo, ele estava aí tomando água numa garrafa parecida com a que eu queria mostrar. Deixa eu ver, Carlo, a tua garrafa. Rosane, eu liberei. Acho que Liberou? Aham.
Aqui, Vê quando se eu tu tento consegue. compartilhar, está escrito, liberou. Agora sim. Então, só um momentinho. Vou compartilhar. Vocês estão vendo? Deixa eu dar um zoom aqui. Tá É aparecendo parecida com para a minha vocês? mesmo aqui. Oi? Aqui, ó. Tá É, aparecendo aqui, Rosane. Tá. eu vi que era algo assim parecido. Deixa eu dar um zoom aqui, ver o que eu consigo fazer. Vocês estão enxergando? Tá Uma aparecendo? branquinha e uma de Só outra que cor que eu não agora reparo. eu vou dar um zoom aqui na tela. Ó, dei demais. Aí. Aqui, o zoom aqui, ele ou é uma coisa ou é outra. Essa garrafa cor-de-rosa, que é o cor-de-rosa, que é o seguinte, nós fizemos a campanha aí toda baseada na Barbie, né? Tá, não vou conseguir, ou vai ficar de mais ou vai ficar de menos. Essa garrafa, ela é uma garrafa de inox, ficou linda, né? Tá uma campanha da Projeto com a Rography. Então, nesse momento, acabaram as mochilas, nós estávamos com as mochilas lindas. Então, a partir de agora, na compra de materiais da Rography e Pearson, a partir de R$ 799, vem essa garrafa de brinde, tá? Mas a Vetor também está com promoção nesta semana agora, exatamente nesta semana com descontos especiais, tá? A garrafa cor-de-rosa é a que está na campanha, mas o Carlos Schmidt vai ganhar essa branca, que nós estamos, assim, guardando mais um pouquinho, mas nós guardamos para os homens, que, Graças, que não graças. Agora querem eu vou ter a duas, garrafa uma rosa. verdinha aqui, mas uma personalizada da Projeto. Então, Não muito está bem. personalizada, essa personalizada aqui ficou linda, tá? Ótimo, graças. Deixa eu fechar aqui o meu compartilhamento e nós vamos enviar para os professores que são nossos convidados, como uma forma nossa de agradecimento pela participação de vocês. Clarissa, como é que vai ser o sorteio? Então, enquanto estava rolando o webinar, eu fiz o sorteio aqui no sistema e a ganhadora do curso EAD é a Betânia Cerqueira. Vamos É ver a se ela está aqui Betânia conosco. Cerqueira. Vamos ver se ela está aqui. Betânia Cerqueira, vamos ver se a Betânia está aguardando a Betânia se manifestar aqui no chat. Vou contar até 10. Tá, já levantou a mão ali. Levantou? Então Aham. pronto. Parabéns. A Betânia e a Então, Clarissa vai se comunicar. Inbox. amanhã, Betânia, eu vou te encaminhar um e-mail, daí com as opções para tu escolheres aí o curso. Pessoal, eu vou ativando aqui a câmera de vocês para a gente fazer uma foto. Então, os alunos, eu vou ativar a câmera, transformando vocês em palestrantes. Então, você só tem que aceitar. Isso, se alguém estiver aí de pijaminha, Quem aí não não puder é tão ativar, automático assim. quem não puder ativar, não tem problema, é só não aceitar ali. Mas eu já estou liberando aqui. Olha ali, né? Eu vi que a Lisandra comentou no chat, daí que eu vi a Gabi tem esse nome ali, né? De codinome, né? Thea Juda, né? Bem criativo, bem legal. A Betânia, que fez várias perguntas no chat. Oi, A pessoal. Rosane viu ali, lembrei depois da indicação de leitura, eu coloquei ali no chat, acho que foi para todo mundo, um artigo sobre intervenção mediada por pares, que eu publiquei há uns 1 ou 2 anos atrás ali, tá ali, é uma que eu me lembrei agora, pelo menos coloquei o link para o artigo ali. Eu estou vendo aqui, coloquei um link para o artigo sobre intervenção mediada por pares, mas o Isso, link, acho que ele ele não está veio mais aqui em no cima, chat. Eu ele está mais em salvei, cima ali. Mais acima tá. eu salvei o link e aí eu Aham. vou enviar para os alunos por e-mail. E como eu Ótimo. tinha feito um PowerPoint com alguns testes relacionados com o assunto, livros, tudo, eu vou encaminhar também para vocês por e-mail, até para vocês terem acesso. Acho interessante, né? Até com o nosso link, tudo certinho, e junto o material do professor Caro. Ó, a Lisandra está dizendo, clica na câmerazinha na barra abaixo.
A Clarissa está tentando abrir uma a uma, mas ela liberou. Na verdade, é uma. Demora um pouquinho, porque é uma por vez, então por isso que tá demorando um pouquinho. É que o anfitrião desativa as câmeras, depois ela tem que ativar uma a uma, não dá para. Não dá para ser automático, tipo, tudo ao mesmo tempo, Isso, né? isso. Outra coisa também, aproveitando, né, enquanto eu tô liberando aqui a câmera, o certificado de vocês vai ser encaminhado até o final desta semana. Então, vocês aguardem que vocês vão receber o certificado daí certinho. Qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo também. Você já tem meu e-mail, que eu encaminhei o link por e-mail. Então, já tem um canal de comunicação. Ó, tem Não algumas tá pessoas aparecendo dizendo que não está aparecendo a câmera na barra abaixo. A câmera está lá na esquerda, onde tem o microfone, tem uma câmera de lado, assim, um desenho de uma câmera. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Algumas pessoas já conseguiram aqui, agora eu abri aqui. Tem mais gente dizendo que só consegue ativar o áudio. A gente também demorou um Que pouco às aqui para se entender. vezes, não, e às vezes tem, dependendo do celular, enfim, de alguma Ou se a configuração. pessoa, quando entrou no Zoom, não ativou, não É, permitiu, né? Não ativou a câmera. tem isso também. Gente, enquanto a Clarissa vai abrindo, eu quero agradecer mais uma vez os nossos convidados. Muito obrigada. Imediatamente todos aceitaram o convite, né? É uma delícia estar compartilhando esse espaço aqui com vocês. Está aparecendo mais algumas pessoas. Aos poucos vão aparecendo já. A Lisandra encontrou alguém conhecido. Todo mundo queria falar, agora está um silêncio. Alguns professores querem falar mais alguma coisa enquanto a Clarissa vai abrindo. Passou o timing. Eu falo. Fala, vamos, Lisandra. Eu tô vendo gente conhecida, fico muito feliz, né, eu quero deixar aqui meu Instagram, porque assim, a Valéria, a gente troca coisas, né, ali pelo Instagram, o Matheus, falar que eu adorei a conversa também, ficaria aqui, aprendi tanto, anotei várias coisas aqui. É tão interessante essa conversa de, né, experiências diferentes, para mim é tão rico isso. Bárbara, Carlos, Michele, se quiserem colocar o Instagram de vocês aqui, coloquem. Eu vi que a Michele eu não conhecia, né? Ela me foi indicada pela Lisandra, que conhece todo mundo, né? E eu vi, entrei no Instagram da Michele, e a Michele tem muito conteúdo no seu Instagram. O Eu falei Carlos aqui chegou ao também. Brasil há pouco, né? O Carlos estava pesquisando o mundo afora. Tô me ambientando de novo. Eu cheguei há 2 meses, está fazendo pós-doc lá nos Estados Unidos. Bom estar em casa de novo, assim. E estava fazendo justamente sobre o profissional de apoio que a gente estava fazendo aqui. É um projeto bem bacana na Universidade da Purdue, que era um projeto justamente que pensa em implementar para cá, trazer com políticas públicas que coloca o professor de educação especial como responsável em supervisionar as atividades do profissional de apoio.
tudo isso com embasamento de pesquisa fortíssimo, assim, né? A gente tem que ter estrutura aqui para levar, mas é um modelo empírico muito bom, né? Muito bom. Já estamos começando a mexer nas coisas aqui. Publica para a gente aprender, professor, né? Eu quero. Cada fala abre um leque, né? É muito bom, né? Ouvir assim, os fonos, psicólogos e todo mundo. Aliás, eu estou afastado da universidade até dezembro ainda, justamente porque eu tenho que escrever todas as coisas de lá. Era para eu ficar um ano e fiquei 6 meses. Aconteceram algumas coisas lá, precisei voltar antes. Mas enfim, não só quero escrever como sou obrigado a escrever até o fim do ano. Então, alguma coisa vai sair. Tem uma que eu estou escrevendo com eles lá nos Estados Unidos, mas um outro para cá, justamente trazendo essa proposta, né, para cá, que eu acho que cabe muito bem. Algumas coisas de lá não cabem bem aqui, mas essa eu acho que cai como uma luva assim, na educação brasileira. Eu acho que vai tapar um gap grande que a gente tem aqui. Clarissa, podemos fazer a Aqui, foto? sim, isso quer dizer que aqui para mim já deu tudo certinho. Então, pessoal, todo mundo olhando para a câmera e sorrindo. Espera aí. Vamos tirar outra. De novo, todo mundo olhando para a câmera e sorrindo. Prontinho. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Muito obrigada aos professores. E aguardo vocês no próximo evento. E não se esqueçam de conferir os e-mails de vocês, que até o final da semana vocês vão receber o certificado. Obrigada pela presença de Obrigada, todos. gente. E bom mês do psicólogo. E para quem não é Aí. psicólogo, obrigada por estar aqui conosco. Valeu, Obrigada, gente. Obrigada, Obrigado. Tchau, gente. tchau. Boa Tchau, Abração. noite. tchau. Boa noite. Boa noite.